Está começando mais um programa Pauta Saúde e o tema de hoje é catapora, aquela doença infecciosa que acomete principalmente as crianças. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Feira de Santana, somente este ano já foram confirmados mais de 150 casos. E quem vai tirar todas as dúvidas sobre o assunto com a gente é Dr. Igor Araújo, ele que é médico pediatra e também infectologista. Doutor, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi difícil conseguir um horário na sua agenda, mas deu certo. A gente dá um jeitinho, né? Acho que a importância, literalmente, é a gente trabalhar com informação. Eu acho que é a maior arma, se a gente pode utilizar essa palavra com bons positivos, né? Pontos positivos, de arma contra a doença, contra a desinformação, né? Hoje em dia, o fake news cada vez mais crescendo, né, no nosso meio. Então é bom de trazer essas informações para os pais ganharem confiança e aprenderem a lidar com essa doença. Doutor, nas últimas semanas a gente ouviu que Feira de Santana estava vivendo um surto de catapora. A gente pode considerar de fato que foi um surto, ainda está acontecendo, e por que dão essa nomenclatura? Pronto, né? A gente percebe que surto literalmente é quando você tem um aumento de número de casos em um determinado ambiente, né? Creches, escolas, asilos. Então, quando a gente começa a ver que você tem um aumento de casos numa cidade, né, Feira de Santana, a gente considera que teve um aumento de casos baseado em quê? Então, normalmente a Secretaria de Saúde, a Vigilância Epidemiológica, entra aí levantando ano passado, 2022, foram mais ou menos 50 casos. Só esse ano, nós estamos nesse boletim de setembro de 2023, 150 casos, né? Ou seja, só em parte do ano, a gente já teve 3 vezes maior número de casos de catapora do que do ano passado. É um número considerado. Se a gente for fazer uma comparação com, quem sabe, há 20, 10 anos atrás, esses números vão ser significativos, mas dado ao momento e dado a vacinação, é algo que chama a atenção a gente. Doutor, tem algum motivo especial para esse crescimento? Ele pode ser atribuído a quê? Eu soube que tem alguma relação também com a primavera ou é mito? Eu brinco com os pais de que a doenças infecciosas trabalha com sazonalidades, né? Nós temos vírus que são sazonais, ou seja, pertencem mais àquele período do ano, como inverno, o próprio vírus da gripe, e que já não são comuns na primavera e verão. É como se agora a temporada são de outros vírus. Catapora costuma ser um deles, né? Catapora, mão, pé, boca, doenças gastrointestinais, vírus que podem fazer conjuntivite, né? A criança que vai muito para a praia, mão suja no olho. Então é muito mais comum essa época do ano, a primavera, a catapora. A criança, ela tem o costume de, no calor, se dispersar mais, então não tem muito essa transmissão, mas por ser um vírus de transmissão por aerosol, são partículas muito pequenas, se espalham muito rápido pelo ar, uma outra criança, mesmo tanto distante, por tantos metros, ela pode inalar e pode estar desenvolvendo sintomas. E esse aumento todo, o senhor atribui a quê? Eu diria que a baixa vacinação. Eu não vou ter números, mas quando a gente procura saber, pelo menos abaixo de 35% deve estar a cobertura vacinal. Em agosto, a CESAB lançou um documento dizendo que algumas vacinas estão em baixa no nosso estado, e conversando com alguns colegas de outros estados, não é só nível Bahia, né? É nacional, inclusive a catapora. E aí fica difícil o profissional de saúde, vocês da imprensa, a gente ficar brigando contra, vacinem seus filhos, vamos vacinar. A catapora, ela teve uma diminuição por conta da vacina, e aí muitas vezes aquela pessoa buscar a unidade de saúde e não encontrar a vacina. Então eu acho que tá mais nesse ponto do que realmente algo específico de Feira de Santana nessa época do ano para justificar todo esse aumento. Perfeito. Doutor, a gente pode considerar a catapora uma doença perigosa? A depender de quem a gente está falando, sim. Por ser um vírus, a gente sabe que depende muito da resposta que aquele organismo vai responder. E aí eu brinco que a infectologia tem um pouco também de história, né? Catapora é um nome tupi. O nome da doença mesmo é varicela, né, no termo médico, mas a gente conhece muito intimamente como catapora. E na verdade do tupi ela é tatapora, ela vem do fogo que queima, fogo de dentro, porque é uma doença que costuma dar ardor, né, queimar mesmo, e que a gente sabe que é algo que já tem descrito há muito tempo, não é uma doença comum. Quando a gente pega um público de crianças abaixo de 1 ano de idade, acima de 15 anos, a gente considera esse público um grupo de risco. Então, por isso que a gente costuma dizer que é uma doença comum da infância, porque ela é comum nessa época do ano. E ela é comum nessa faixa etária. Abaixo de 1 ano de idade, muitas vezes é uma criança que não teve condições de ser vacinada ainda. E acima de 15 anos, adolescente entra como um fator de risco. Então, abaixo de 1 ano, acima de 15 anos, segundo caso de catapora na mesma família, porque a viremia está aumentada, e pacientes que têm dificuldade, né, ou deficiência de imunidade, um erro inato na imunidade, entra como fator de risco para esse tipo de doença, catapora. Existe um período de incubação, doutor? Sim.
Essa incubação ela pode ser de dias ou até semanas. Então a gente pode considerar que, exemplo, se minha filha ter contato com um paciente com catapora, a gente fala que até 21 dias ela tem que ficar em observação. Não é à toa que dentro de um hospital, quando a gente tem um caso de catapora, é loucura pra gente, porque a gente considera literalmente como um surto. A gente faz uma quarentena, onde a gente precisa observar todas aquelas crianças por até 21 dias. Tendo condições de alta, é orientado essa criança a ir para casa com quais são os cuidados que eu tenho que ter, dos sintomas, o que é que espera, mas até 3 semanas depois ela pode estar desenvolvendo sintomas. Doutor, qualquer criança que tenha catapora, ela vai apresentar na pele aquelas manchinhas que são características da doença e é nesse momento que deve procurar um médico ou não? Catapora é uma doença que eu digo que a avó sabe dar diagnóstico, né? A avó bate o olho nas lesões de pele, né? Nas manchinhas, nas bolinhas e ela fala, isso é catapora. É algo que é marcante. Não vou te dizer que tem que ter 100%, né? Estou falando de um vírus, mas a grande maioria das vezes, para eu pensar em catapora, vai ter que ter esse tipo de lesão. É uma que a gente chama de polimorfismo, né? O pleomorfismo. Você tem mais de 3 tipos de lesões ao mesmo tempo na pele da criança. Então, são as manchinhas que vão evoluir para uma mácula, que vai evoluir para uma pápula, ou vesícula, na verdade, né? Porque vai ser como se fosse uma bolhazinha, que vai estourar e vai fazer a crosta, que é o famoso cascão. Então, normalmente, em 2, 3 dias, você vai ver que essa criança ela vai ter esses 3 tipos de lesões. Normalmente, ela comete mais em face e tronco, né, mais central, e vai se espalhando, e que a cada mais ou menos 6 a 8 horas a gente vai ter essa replicação viral. Então, enquanto uma lesão começou, daqui a 6 horas ela já está na vesícula, a bolinha, uma outra lesão começou, daqui a 6 horas ou 8 horas essa lesão de vesícula já está em forma de crosta, essa veio em forma de vesícula, surgiu uma outra. Então, a gente vai ter literalmente 3 fases de lesões de pele ao mesmo tempo, em adulto, em criança, independente em quem seja. Geralmente os pais sabem que as crianças estão com catapora por conta do aparecimento dessas manchinhas? Normalmente é para o pai pensar em alguma coisa, ele tem que estar pensando nessas lesões. Criança que é vacinada, ela não impede de não ter sintomas. Ela pode ter, mas sintomas menores. Por exemplo, ele pode ter até 20 lesões pelo corpo, é o que a literatura nos orienta, e que ela pode também fazer essas 3 fases. Então, a criança que tem vacina, ela pode fazer uma forma típica. E a nossa preocupação sempre vai ser, exemplo, essa criança ela precisa urgente ir para a emergência? Não. Ela é vírus, então ela tende a ser autolimitada. E também uma coisa que também não vou nem dizer o fake, né, mas é popular, que depois da catapora fica a marca no corpo. Né? E aí eu falo também que a infectologia, além de história, a gente também tem um pouquinho de cultura, de poesia. A catapora na pele da pessoa é igual uma pétala de rosa com uma gota de orvalho. Se a gente balançar a pétala de rosa ali, a gota sumiu, a gente nem percebe. Então não tem que ter marquinha. Se ela teve a marquinha é porque infeccionou. Então a infecção de pele, que eu tenho bactéria na minha pele, pela ferida ou pela coceira, a criança inoculou a infecção, a bactéria ali e ali fez a infecção. E as pessoas mais velhas dizem que não, eu tenho uma mancha aqui da que eu tive catapora quando era mais jovem, um adolescente faz muito isso. Na verdade, naquele momento ali infeccionou. Muitas vezes não precisou usar um antibiótico, mas teve uma infecção de pele. Doutor, apareceram as manchinhas, é necessário procurar uma unidade de saúde? Qual é a orientação? Se automedicar, como é que funciona? Sintomáticos, né? Eu estou falando de um vírus, então a gente precisa tratar os sintomas que essa criança está tendo, né? Se coça, remédio para coceira, né? Um antialérgico. Se tem febre, que costuma ter febre, eu vou estar usando um remédio que é mais comum, que essa criança costuma usar, ou a dipirona ou paracetamol. A gente não orienta muito os anti-inflamatórios, como ibuprofeno, cetoprofeno. O ideal realmente sempre um antitérmico. E hidratar essa pele, né? Aquele permanganato de potássio, aquela coisa que deixa mais roxa, né? A pele da criança que a mãe gosta de utilizar, a gente também não indica muito, acaba deixando a pele, uma pele que já está ressecada, uma pele que já está dolorida, já está irritada, você acaba deixando ela mais queimada. Então eu falo para os pais que de fato hidrate essa pele. O hidratante, óleo de girassol, ajuda a cicatrizar muito. E procurar a orientação do próprio pediatra. Não vá na emergência, até porque você tem chance de estar transmitindo para outras crianças. Mas a partir do momento que você vê que essa criança, porque a catapora faz mal-estar, a criança fica mais apática. Então meu filho não está se alimentando, está fora do padrão dele, tem coisa errada, vou ter que levar para a emergência. Mas o ideal é que a gente sempre entre em contato com o pediatra, assistente, né, se possível. Quando a gente vê que está fugindo do que a gente espera da evolução, aí cabe a gente procurar a unidade de emergência, a unidade de saúde. E lembrando que a maior preocupação que eu tenho que ter sempre é a infecção bacteriana de pele. Então, a partir daquela lesão de pele, a bactéria entrar e fazer a infecção secundária. Doutor, é possível que essa criança tenha catapora, então, mais de uma vez? Na teoria, não. É uma doença que a gente costuma dizer que, ao ter contato com a doença, eu vou adquirir uma imunidade, uma resposta duradoura. Então,
Então, normalmente, um primeiro caso de catapora, a gente não vai ter um segundo caso. E aí entra um outro pensamento, porque a gente ouve falar sobre herpes zoster. A herpes zoster é da mesma família da catapora, eles fazem parte do vírus da herpes, aquela que a gente tem da herpes labial. Então, a catapora hoje aqui é o tipo 3 da família herpes, e o herpes zoster, ele é o mesmo vírus do da catapora, só que manifestado numa outra fase. É como se esse vírus ele ficasse incubado, escondido, guardado ali numa faixa nervosa de um neurônio, e numa fase posterior, normalmente idoso, ou quem tem uma doença autoimune, de que você baixa a sua imunidade, você manifesta, por isso que a herpes zoster normalmente acomete um dermátomo, é uma região do nervo. Mas tem gente que confunde com, acha que é catapora pela segunda vez? Pode ser, porque as lesões são muito parecidas, só que seu corpo entende de que se eu tenho imunidade, é o mesmo vírus que eu tive lá atrás, e por isso que eu não faço ela se espalhar. Eu deixo ela mais concentrada, por isso que ela fica mais localizada. Quando está se espalhando, a gente tem que começar a investigar. Será porque esse organismo não tem capacidade 100%? Será porque ele não identificou esse vírus, ele não teve essa capacidade de frear a infecção? E aí a gente tem que começar a abrir o leque de investigação ou até de tratamento para esse paciente. E aí entra talvez um tratamento específico. Doutor, se a criança já teve catapora, ela ainda precisa tomar a vacina? É o ideal, a gente continua orientando, né? Não só de catapora, mas qualquer outra doença, exemplo, meningite. Meu filho teve meningite, ele precisa tomar novamente a vacina, né? Porque já que ele teve, quando a gente estuda, né, qualquer parte o porquê de vacinar, é criar anticorpos para produzir imunidade. Então, na hora que a gente faz a comparação de quem só tomou a vacina, de quem teve a doença e de quem teve a doença e tomou a vacina, a resposta imunológica de proteção e de menos agressividade para uma futura doença tende a ser menor. Catapora eu não estou pensando numa futura doença, porque a gente cria uma imunidade, mas a vacina vai me dar uma proteção mais duradoura para esses vírus, de caso eu venha a ter contato novamente com elas. Em relação à transmissão, ela acontece de uma forma, falando de uma forma mais didática, pelo ar, é assim mesmo? A gente costuma dizer que é uma transmissão por aerosol. No Covid a gente ouviu muito falar isso, a gente via as pessoas usando aquela máscara N95, né, bico de papagaio. Está dentro das doenças que a gente fala que se transmite por aerosol, que são nanopartículas, muito menores que a de gotícula que a gente tem por algumas outras doenças. Então ela se espalha muito mais fácil, dispersa mais no ar, e por mais que a gente pense que a lesão de pele, né, não é só ter contato com a lesão de pele, não. Aquela bolha quando se estoura, você está espalhando o vírus pelo ar. Mas pela transmissão, é pela boca. Então, confirmado que a criança está com catapora, a orientação é ficar em casa durante quanto tempo? Pelo menos 7 dias. A gente fala que 7 dias, que pelo esse ciclo viral e pela tendência do organismo em frear a doença, 7 dias o corpo vai ter com todas as lesões crostosas. Eu sempre oriento aos pais, 7 dias, contanto que não surjam nenhuma lesão nova e que, de preferência, todas as lesões crostosas, todas as lesões sequinhas. A gente costuma dizer que como começa na cabeça, corpo e se espalha, quer procurar lesão nova, procura em extremidades. Então não tem lesões novas, lesões são antigas, mesmo tendo a bolinha, essa bolinha já é antiga, não é nova, mas já tem 7 dias, o resto é tudo crostoso, já dá para essa criança voltar para a escola ou essa pessoa voltar para o trabalho. Perfeito. Doutor, e se uma criança na sala de aula foi confirmado com catapora, isso significa que todos os alunos vão ter a doença ou não necessariamente? Pode ser que sim, pode ser que não. Uma coisa é você ter contato com o vírus, a outra coisa é você desenvolver a doença, a outra coisa é você ter sintomas. Novamente, a gente volta para o Covid, que eu acho que foi algo marcante na cabeça das pessoas e está recente, de que quantas famílias tiveram Covid, algumas sem sintomas, outros com sintomas mais brandos, outros um pouco mais agressivos de ter que procurar o hospital, outros internaram, e isso na mesma família. E outros não estão nem mais entre nós para poder contar. Então a catapora também vai ser do mesmo jeito. Meu filho teve contato, o fulano também teve contato, todo mundo na creche teve, a minha filha teve sintomas, os outros não. Já passou 21 dias, será que eu tenho alguma coisa para me preocupar? Dificilmente isso vai acontecer, mas tem que ficar atento. Doutor, para finalizar, qual é o recado que o senhor deixa, para os pais, para quem está assistindo o nosso programa em relação à importância, o cuidado mesmo com essa doença que para algumas pessoas é insignificante, não é tão grave, toda criança tem, mas não é bem assim, né? Sim. Fica parecendo que é um disco arranhado, A gente fica falando sempre a mesma coisa. Se eu pudesse resumir uma coisa, é vacine. A vacina, ela prova pra gente que dizima e extermina doenças. Nós tivemos casos disso, rubéola, varíola. Recentemente o sarampo, a gente perdeu o certificado nacional de eliminação de sarampo, porque voltamos a ter casos de sarampo, porque voltou a baixa imunização.
Então, não é possível que a gente consiga destruir o que os nossos pais, nossos avós fizeram para a nossa sociedade, né? Se nós estamos vivos hoje é porque eu fui vacinado, agradeço muito a meu pai e minha mãe. Eu lembro como se fosse hoje, eu entrando na faculdade de medicina, assim que eu passei, a primeira coisa que meu pai fez comigo, minha mãe levou na rede para a gente poder ver o que é que está faltando de vacina, que eu não tinha sido vacinado. E aí eu acho que literalmente é isso, é a gente botar isso na cabeça dos pais. Vacinas salvam vidas, vacinas são eficazes, vacinas são capazes realmente de eliminar, dizimar ou até diminuir os sintomas. Eu acho que o objetivo literalmente é isso. A vacina é um cinto de segurança num carro capotado. A chance de acontecer alguma coisa comigo é muito menor do que fulano que estava sem o cinto. Pode acontecer alguma coisa com ele e comigo mais grave ainda? Pode. Estou sujeito a isso, mas ela não é para não ter. Porque muitas vezes as pessoas ficam com essa coisa. Tomou a vacina e mesmo assim teve. Mas provavelmente teve sintomas mais brandos, provavelmente teve sintomas mais leves, muito menos agressivos, nem precisou ficar internado. Talvez se não tivesse tomado, teria sido pior. Então vacinem, acreditem, né, que a vacina realmente é eficaz. E com a catapora, a varicela, a gente não tem essa desculpa de que a vacina é nova. Então já está um tempo aí já, vamos vacinar as crianças e vamos cobrar as autoridades, né, para que a vacina chegue, para a gente poder correr atrás da vacinação. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Pauta Saúde. E quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, tem alguma rede social que o senhor costuma postar conteúdos? Eu que agradeço, né? Sempre é bom, eu gosto de falar, eu acho que literalmente a gente trazer essa informação para os pais e mães, avô e avó também. E quem quiser me procurar é @ dr.igaraújo, o Igor sem o R mesmo. Estou lá no Instagram, com alguns vídeos, algumas publicações para poder ajudar os pais também. Feira de Santana está vivendo um surto de catapora. Já temos 164 casos confirmados nesse ano de 2023, por conta considerando os surtos também, contabilizando os surtos que está tendo em unidade de longa permanência. A gente continua falando sobre catapora aqui no programa Pauta Saúde. A nossa entrevistada da vez é a enfermeira referência em varicela, Sandra Ribeiro, ela que atua na Secretaria Municipal de Saúde aqui de Feira de Santana. Sandra, primeiro quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Nós temos muitas dúvidas, a população também. E para começar, eu queria que você explicasse para a gente se de fato Feira de Santana está vivendo um surto de catapora nesse momento. Sim, sim. Feira de Santana está vivendo um surto de catapora. Já temos 164 casos confirmados nesse ano de 2023, por conta considerando os surtos também, contabilizando os surtos que está tendo em unidade de longa permanência. Ô Sandra, por que esse período tem mais casos da doença? Tem alguma relação com a estação do ano? Explica pra gente como é que funciona. Sim. Essa infecção, ela é uma infecção viral altamente contagiosa e o período da primavera é um período sazonal para esse vírus estar proliferando e contaminando. E ao que você atribui, Sandra, o aumento no número de casos? É porque de fato as pessoas não estão se vacinando, a transmissão está acontecendo em maior quantidade? O que seria? O que motivou, né, esse surto aqui na cidade? O que motivou esse surto na cidade é a cobertura vacinal, ela está baixa. A população está aderindo cada vez menos à vacinação. Então, cada vez que a mãe não leva o filho para ser vacinado, ou o cartão vacinal não está atualizado, claro que essa infecção pode vir de forma ou grave ou mais leve. E por que essa doença, Sandra, ela acomete mais crianças? Essa doença ela acomete mais criança porque o contato se dá de pessoas em pessoas através de vírus de respiração pelo ar, através de gotículas de tosse ou espirros ou superfície contaminada de pessoas em pessoas. E você falou para mim em relação ao bloqueio. Como é que funciona esse bloqueio? Quando existem casos confirmados da doença em algum bairro, alguma escola, vocês são acionados? É assim que funciona? Quase isso. Assim que chega
essa notificação na Secretaria na Vigilância Epidemiológica, essa notificação chega, a gente faz esse rastreio. Quando essa criança ela estuda em uma escola e naquela escola, quando a gente entra em contato, tem uma ou duas pessoas que já têm essa infecção, imediatamente a gente entra em contato ou vai na escola, conversa com os diretores, dá orientação, faz os panfletos, entrega, faz tipo uma alerta epidemiológica e imediatamente a gente já agenda esse bloqueio. Esse bloqueio é feito para aquelas crianças que não foram vacinadas e que não teve a catapora. Certo. A transmissão ela é muito fácil de acontecer, Sandra, você comentou aí que é através da respiração. Então, é o primeiro sinal, né, de que está com catapora, o aluno ou a criança, ela precisa ser afastada imediatamente? Sim, sim. O Ministério da Saúde, ele preconiza um isolamento de 10 dias. A partir do momento que essa criança apresenta febre, dores no corpo ou máculas, que inicia, ela caracteriza por máculas, depois vem as vesículas, que são aquelas bolinhas com líquido claro, depois esse líquido vai ficando escuro e aí vem a característica de crosta, que a partir do momento que começa essas crostas, essa criança já não está mais transmitindo. Ah, entendi. E essa doença, ela pode se agravar? Tem algum pré-requisito para que fique mais grave, possa até levar à morte, ou isso é raro de acontecer? Ela pode sim agravar. Inclusive a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Epidemiológica, incentiva muito na hora que a gente vai estar fazendo esse monitoramento, esse rastreamento, porque as gestantes, os bebês e as pessoas, os adultos imunodeprimidos, eles podem sim estar contraindo essa infecção de maneira mais grave, havendo sim internamento e até mesmo ir a óbito. Sandra, a única forma realmente de prevenção da catapora é a vacina, né? Hoje, qual é o público-alvo? Aqui em Feira de Santana são crianças, adultos, grávidas, quem é que realmente precisa estar imunizado nesse momento de surto? As crianças. Por que as crianças? Elas já têm o calendário vacinal, que a vacina é feita com 1 ano e 3 meses, a segunda dose com 4 anos, e o reforço. E algumas mães não levaram para fazer esse reforço, que é a vacina com a varicela. Ao menos uma dose dessa vacina com varicela tem que ser dada. Além das 2 doses de tríplice viral, uma mais uma de varicela, para estar imunizando essas crianças. Existe alguma contraindicação? Tem alguém que não pode tomar essa vacina, alérgicos, enfim? A única contraindicação para essa vacina, como eu te falei, são os imunodeprimidos, os bebês e as gestantes. Eles são contraindicados a estar tomando essa vacina. E sim, se ter contato com alguém com catapora, esses 3 grupos, eles vão fazer a imunoglobulina. Procurar imediatamente a unidade de saúde para estar orientando o uso da imunoglobulina. Pronto, essa resposta foi muito interessante. Então, caso a pessoa suspeite que está com catapora, deve procurar uma unidade de saúde, porque ele precisa tomar medicamentos para que o caso não agrave, é isso? Isso. Caso esse público tenha ou contato, ou a gestante teve contato com alguém com catapora, deve procurar imediatamente a unidade de saúde, ou o bebê, ou o imunodeprimido deve procurar a unidade de saúde para que não venha agravar o caso. Sandra, para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para a população de Feira de Santana, né? Um alerta mesmo em relação à catapora, que é uma doença que pode se agravar e que a gente está vivendo um surto. Qual é a mensagem que você deixa para quem está assistindo o programa em relação à importância da prevenção? Eu costumo sempre deixar a mensagem que todos os responsáveis só levem seus filhos para a escola, o adulto só retorne às suas atividades laborais a partir do 10º dia de isolamento. Perfeito. E quem quiser procurar a vacina, se dirige às unidades de saúde, né?
Lembrando que nesse momento o foco são realmente as regiões que tiveram casos confirmados, né, como você comentou. Exatamente. Essas mães que não estão com o calendário vacinal atualizado, procurar a unidade de saúde para ver se está atualizado o cartão vacinal e sempre estar passando nas unidades de saúde para ver o momento que chegou essa vacina, porque a procura e a demanda está tanto que às vezes chega de manhã e de tarde e acaba. Mas para bloqueio nas unidades de longa permanência, a gente está solicitando, mediante ofício, o Ministério da Saúde está enviando, e estamos fazendo sim esse bloqueio, tanto com alunos quanto funcionário que teve contato com essas pessoas que foi acometido pelo vírus pela infecção da varicela.